Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode realizar consultas nos smart contracts da Uniswap para obter cotações de preço dos pares de moedas. Então é um aulão bem completo que vai te ajudar não apenas nessa tarefa de obter os preços, como também de entender um pouco mais como que a Uniswap funciona. Combinado? Então vamos lá. Qual que é a ideia? É você conseguir saber quanto que está valendo uma criptomoeda negociada por outra na Uniswap neste momento. Né? Por exemplo, quanto que está valendo a Ethereum em Tether? Né? O Tether lá ele é pareado com dólar, então é como se eu estivesse querendo saber como que está valendo a Ether em dólar, por exemplo. Né? Essa é uma pergunta comum, né? Você querer saber quanto está a cotação do Ether. Ou o UNI, que é o token de governança da Uniswap, quanto está valendo o UNI em dólar, ou o UNI em Ether, enfim. É você fazer esse tipo de pergunta para você entender se é um bom momento daqui a pouco para você comprar, um bom momento para você vender, ou para alimentar alguma outra aplicação, alimentar um dashboard, alimentar um site seu, alimentar um outro robô, sei lá. Tá? Então é uma forma de você estar monitorando o mercado, não importa para que você vai fazer. Daqui a pouco você quer fazer um robô de sinais, de exchange descentralizada, para alimentar um grupo de sinais, por exemplo, para alimentar uma newsletter de sinais, para te enviar sinais, avisos, né? Tudo isso é possível desde que você tenha a informação. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você obtém essa informação diretamente a partir da blockchain, consumindo os contratos da própria Uniswap, certo? De produção. Diferente das exchanges centralizadas, a gente não tem uma API ou uma string que você só se conecta e recebe cotação, tá? Não tem. A gente vai ter que se comunicar com os smart contracts da corretora na blockchain para obter esses dados. Então, primeiro passo, vamos criar um projeto, né, que vai ser o projeto para a gente fazer a nossa automação de monitoramento. Então, eu vou abrir aqui o VS Code. E no VS Code você vai em terminal, new terminal, e navega até uma pasta aí do seu sistema operacional, certo? Eu vou navegar até o desktop, mas você pode colocar em qualquer pasta esse projeto, não tem problema nenhum. Então vou aqui no desktop, eu já estou com o Node.js instalado nessa máquina, certo? O Node e o VS Code. E aqui no desktop eu vou criar uma pasta para o nosso projeto. Eu vou chamar de Uniswap-monitor, beleza? Então criei uma pasta, Uniswap Monitor, vou entrar nela, e vou inicializar um projeto Node.js nela. O comando é npm espaço init espaço -y. Beleza. Agora eu vou instalar as dependências que nós vamos precisar. Tá? A gente vai precisar instalar alguns pacotes para configurar o nosso projeto, para se comunicar com a blockchain e para conseguir lidar com os contratos da Uniswap mais facilmente. Certo? Então vamos instalar tudo isso agora de largada para não esquecer. Qual que é o comando? npm espaço install e o nome de cada um dos pacotes. Primeiro pacote, .env, para fazer gestão de configurações. Ethers, para se comunicar com a blockchain. @uniswap/sdk-core, tá? Para fazer uma comunicação com os smart contracts da Uniswap. E mais um da Uniswap, que é o @uniswap/v3-sdk, tá? Que é mais algumas bibliotecas, alguns módulos JavaScript úteis aí para fazer essa comunicação. Muito importante, reparem que eu estou utilizando aqui o SDK V3. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês funciona com Uniswap V3, tá bom? Então vou instalar aqui os pacotes. Enquanto os pacotes instalam, o que a gente vai precisar, tá? Nós vamos precisar ter o endereço de um node blockchain para que a gente possa se comunicar com ele, se conectar nele e fazer as chamadas, as consultas que a gente precisa fazer, tá? Eu vou trabalhar aqui com a rede Ethereum Mainnet, que é a maior blockchain de segunda geração, né, a que mais movimenta dinheiro no âmbito de exchanges descentralizadas e é onde a Uniswap é mais forte. Então é onde tem as melhores cotações, em termos de valores mais apurados, mais precisos. Tá?
No entanto, a Ethereum Mainnet, ela não tem nós públicos gratuitos, a não ser que eu suba meu próprio nó na minha máquina, o que é inviável aqui, porque realmente é bem pesado subir nós de Ethereum. Tá? Então, como é que a gente faz para obter um nó de Ethereum? Uma URL pública de nó de Ethereum, se você não tem um conhecido ou você não tem um nó próprio. Você usa algum provedor de nó de blockchain em nuvem, certo? Para Ethereum hoje, o principal provedor do mercado é a Infura. Então você vai acessar infura.io, né, infura.io. Se você não tem conta na Infura, você vai criar uma conta gratuitamente, não precisa colocar nem cartão de crédito, certo? E uma vez dentro da Infura, você vai poder criar, né, nós de blockchain para você utilizar. Você seleciona a rede, você pode criar um gratuitamente, se eu não estou enganado. Você vai selecionar qual rede você quer. Eu vou utilizar aqui Ethereum Mainnet, então a rede principal de produção do Ethereum. E ele vai te fornecer uma chave de API, certo? Vai te fornecer uma chave de API. E você precisa dessa chave de API para estar utilizando a sua automação, porque é através dela que a gente vai se conectar na Infura. A Infura vai se conectar num nó em nuvem para a gente, que vai estar vinculado à rede da Ethereum, tá bom? Tem vários outros provedores concorrentes da Infura no mercado, sintam-se livres para usarem outros, se vocês já tiverem conta em algum outro, tá? Mas a Infura é gratuita, um nó é gratuito, até onde eu sei, né? E o limite de requisições que tem nesse nó gratuito é bastante, é mais do que a gente precisa aqui para os nossos testes. Beleza? Então, vou partir do pressuposto aqui que você fez seu cadastro, é só preencher os campos, confirmar e-mail, etc. E lá no final você obteve a chave de API para um nó da Ethereum Mainnet. Agora, com o projeto criado e com as dependências instaladas, você pode abrir ele no VS Code. Vou aqui no desktop, Uniswap Monitor e abrir ele, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser as configurações do nosso projeto, para a gente não esquecer de nenhuma. Na própria raiz do projeto, você vai criar um novo arquivo e o nome do arquivo vai ser .env, certo? .env, ele é o arquivo de environment, né, de ambientes, as configurações do ambiente do que a nossa automação vai operar, tá bom? Que configurações nós vamos precisar aqui? Primeira configuração, Infura, underline, API, underline, key. Você vai colocar aqui a sua API key da Infura, que você obteve ali no site deles quando criou a sua conta e criou um nó de Ethereum Mainnet. Beleza? Lá dentro, a Infura geralmente dá para vocês uma URL. A URL vai ser alguma coisa assim, api.infura.io / alguma coisa. Este alguma coisa é a API key de vocês, tá bom? Que vier depois da URL aqui, a última parte da URL é a API key de vocês. Certo? Não forneçam essa API key para ninguém, tá? Porque senão a pessoa pode estar usando a conta de vocês ali, estourar o limite gratuito de vocês e aí vocês ficarem sem o serviço. Beleza? Próxima configuração. Interval. O interval, ele é o intervalo em que o bot vai buscar o preço atualizado. Perfeito? Eu vou colocar aqui 300 mil. Tá? Esse valor, ele é em milissegundos. Então, 300 mil, a gente está falando aí de 5 minutos. Então, eu vou uma vez a cada 5 minutos buscar a cotação atualizada. Luiz, eu quero buscar de minuto em minuto. Posso? Pode. Tá? Eu quero buscar de segundo em segundo. Daí eu já acho que começa a ser demais. Tá? Abaixo de um minuto, começa a achar que já é demais. Pela própria natureza da blockchain, vocês vão ver que as chamadas elas são relativamente demoradas, certo? Principalmente na Ethereum Mainnet. Né? Tem outras blockchains compatíveis de segunda camada que são mais rápidas. Mas na Ethereum Mainnet, você tentar trabalhar na casa dos segundos ali é meio que perda de tempo. Tá? Acho que um tempo maior do que 30 segundos ou uma coisa assim tá mais do que o suficiente para você ter uma cotação aí interessante, tá bom? Minimamente atualizada. Show? Beleza. Depois, network. Em network, você vai colocar em minúscula o nome da rede que você vai estar monitorando, tá? Essa é uma informação que a gente vai precisar lá dentro. Então a gente vai informar ela aqui. No nosso caso, eu vou estar trabalhando com a mainnet, tá? É o nome da minha rede.
certo? Ethereum Mainnet seria o nome completo, né? Mas presume-se que a gente está trabalhando com Ethereum. Mainnet é o nome da rede. Próxima configuração. Factory underline address. O que é o Factory Address, Luiz? E aqui começa um pouquinho da complicação de trabalhar com DEX, tá? Factory é o nome do contrato que gera novos pools de liquidez em exchanges descentralizadas. Então, as negociações elas acontecem em pools de liquidez. Um pool de liquidez nada mais é do que um contrato que junta recursos de duas moedas diferentes. Então, provedores de liquidez, que são os investidores, né, os depositantes, eles colocam a sua grana nesses contratos, né, que tem essas moedas aí, querem negociar essas moedas, e os traders, né, consomem os recursos desses contratos, né, ora dando uma moeda recebendo outra, ora dando outra recebendo uma. Então, o Factory Address é o contrato que faz essa criação, essa geração dos pools de liquidez. Você precisa informar aqui o endereço do contrato de Factory da Uniswap na rede que você vai utilizar, no meu caso, Mainnet. Luiz, onde é que eu consigo isso? Você vai colocar no Google Uniswap V3 Contracts. Aí você vai encontrar este link aqui, ó, Deployment Addresses. E nesse link você vai ter os endereços de todos os contratos da Uniswap V3, importante verificar que está V3 aqui na esquerda, em todas as redes onde a Uniswap tem deploy. Então reparem aqui, ó, a primeira coluna é a que me interessa, porque ela é mainnet. Então eu vou procurar a Factory, ó, ela primeiro já, Uniswap V3 Factory. Este é o contrato que eu quero utilizar. Perfeito? Final 984, neste caso aqui. Então eu vou pegar ele e colocar aqui. Perfeito? Se você for trabalhar com outra rede, você vai pegar o endereço do contrato daquela rede. Aqui eu estou em produção, então é esse aqui. Produção Ethereum, né? Próxima configuração. Depois eu vou mostrar como é que programa para comunicar com esse contrato, tá? Só configurando por enquanto. Quoter underline address. O que é o quoter, Luiz? O quoter é justamente o contrato de cotação. É o contrato que faz a cotação, dado, né, o par de moedas que vai ser negociado, aquele que vai calcular, né, a proporção de uma moeda e de outra, que a pessoa, dado que vai colocar uma quantidade in, quanto que ela vai receber out, certo? Então, um contrato de cotação. Novamente, eu volto para minha lista aqui de contratos, e eu encontro aqui, ó, por exemplo, um quoter, certo? É esse mesmo aqui, ó, o quoter é o primeiro mesmo. Tá? Então, esse quoter aqui, que eu vou utilizar, aqui, beleza? Então, o contrato aí que fornece a cotação. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de só mais duas configurações, tá? Primeira configuração, token in address. Qual é o token que eu vou estar querendo saber a cotação? É como se fosse o token que eu estivesse vendendo, tá? Quando eu quero saber a cotação, por exemplo, do Bitcoin, eu quero saber por quanto eu posso vender, né, ou comprar um Bitcoin, mas a entrada, o in, é o Bitcoin, certo? Então aqui você vai colocar o endereço do contrato de um token ERC20 que você quer saber a cotação. Por exemplo, eu quero saber a cotação do Ether, tá? Do ETH. Só que o ETH, ele não é um token ERC20. Então eu não tenho como calcular a cotação dele através da DEX. Mas eu posso calcular do WETH, que é o Rapid Ether, né? Que é o ETH, que é o PEG token, né? O Rapid token do ETH. Ele é 1 para 1 com o ETH, tá bom? Então é a mesma coisa. Então eu vou pegar o endereço do WETH na rede mainnet, que é este aqui. Luiz, como é que eu sei que esse aí é o WETH na rede mainnet? Se você for em etherscan.io, você procurar por WETH, você vai achar aqui, ó, o Rapid Ether, certo? Vocês vão ver que os demais aqui são de alguns protocolos específicos. Esse primeiro é o Rapid Ether, o genérico. Se você olhar aqui, ele vai ter um dinheirão, né,
alocado nele. Você pode vir aqui também em Contract e fazer a troca de ETH por WETH, se você quiser por algum motivo. E se você ainda tiver na dúvida se esse aqui é o verdadeiro, você pode ir na própria Uniswap, no app da Uniswap, certo? E fazer uma negociação aqui, isso vai aparecer na sua carteira e você vai poder conferir o endereço, né, do que ele usou. Eu posso trocar aqui, por exemplo, o ETH por WETH. Né? Você vai trocar 1 para 1, você paga 1, recebe 1, e aí você vai ter esse registro dessa transação e você vai saber exatamente ali o endereço de qual é o Rapid Ether que a Uniswap utiliza, que é o verdadeiro, tá bom? Que é o principal lá da rede Ethereum, certo? Que é este endereço aqui, que é o mesmo que eu abri lá na Etherscan para mostrar. Então isso, cara, aqui, vou botar um comentário, ó, é o WETH, tá? Que para todos os efeitos é igual ao ETH. E eu vou precisar também um token out address. Você quer saber a cotação em qual moeda? Você quer saber quanto vale um Ether em dólar? Quanto vale um Ether em Bitcoin? Quanto vale um Ether em Uni, em Cake, sei lá. Em qual moeda? Você tem que colocar o endereço aqui, tá? Vou colocar o endereço do SDT, tá bom? Do Tether, que é este aqui. Moeda fiduciária eu não tenho, tá, gente? Você vai ter que encontrar sempre uma moeda stablecoin que seja pareada com a fiduciária que lhe interessa, certo? Então, no caso aqui, eu estou usando o SDT, que para todos os efeitos é o equivalente à moeda fiduciária dólar, tá? Por que eu vou pegar WETH em USDT? Porque é o exemplo mais clássico que menos tem chance de dar problema. Como assim dá problema, Luiz? Acontece que nem todos os pares de moeda possuem pools de liquidez. Logo, eu não consigo fazer a cotação de qualquer moeda para qualquer moeda, certo? E, especificamente, este par, ele é um par que tem muita liquidez, certo? Então, eu consigo ter um valor bem preciso aí da cotação. Tá? Ele tem muita movimentação, muita gente utilizando e tal. Então, eu consigo ter uma boa cotação. Beleza? Eventualmente, né? Aqui vai até uma dica. Eventualmente, você não consegue obter uma cotação de um par de moedas meio exótico. Às vezes, você tem que fazer cotações intermediárias. Né? Eu quero saber... imagina que existe uma moeda super tosca aí, Luiz Coin, sei lá. Eu quero saber a cotação do Luiz Coin em dólar. Daí não tem. Mas tem Luiz Coin e ETH. Então você faz Luiz Coin e ETH em dólar depois. Daí você consegue fazer o paralelo. Mas daí tem que fazer duas cotações. Tá bom? Dá pra fazer até as duas ao mesmo tempo. Um pouco mais avançado, mas dá pra fazer também. Show? Então beleza. Mas esse aqui é um exemplo bem bom porque ele é bem didático, fácil de conferir se está certo na internet e por aí vai. Beleza, então terminei aqui as minhas configurações, tá? A única que eu não vou mostrar para vocês aqui ao vivo é a Infura API Key, né? Porque, enfim, questões pessoais, né? De não mostrar as minhas próprias chaves aí para vocês. Mas as demais aqui tá tranquilo. Não precisaremos de endereço de carteira, não precisaremos de chaves de carteira, porque é só cotação, é monitoramento do mercado. Perfeito? Então, beleza. Só vou tirar aqui rapidinho a câmera para eu colocar a última configuração, que é a minha API Key, e vocês depois colocam a de vocês aí. Vamos em frente. O que eu criei aqui? Tá? Criei um arquivo, terminei de preencher meu .env e criei um arquivo index.js. O que é o arquivo index.js? Ele é o arquivo que dá o start na minha aplicação, que dá o start no meu monitoramento. Perfeito? Ele vai ser o único arquivo que a gente vai ter, na verdade, tá? Porque um bot de monitoramento não é algo... Do tipo de bot é o bot mais simples que tem para fazer, né? Então, o que nós vamos começar aqui? Primeira coisa, comece carregando suas configurações, né? Que estão lá no nosso .env. Né? Você vai usar aqui um require. .env.config. Isso aqui vai ler o .env de vocês e vai carregar todas as configurações. Próximo passo, carregar... Carregamos as configurações para memória. Eu vou carregar as configurações agora para variáveis locais para facilitar a minha programação. Tá? Não é obrigatório, mas facilita. Então, eu vou carregar aqui de process.env. Vou carregar as seguintes constantes. Interval, factory, underline address, quoter, underline address, token in address, token out address. Perfeito? Então, só extrair, como se eu tivesse explodido todas as informações, todas não ainda, né? Faltou ainda network e a Infura
underline API, underline key. Né? Então só peguei todas as informações que estavam aqui dentro do process.env, coloquei em constantes, vai ficar mais prático da gente programar elas. Vou até quebrar a linha aqui, fica mais fácil vocês enxergarem todas elas, mas é todas que estão lá no .env. Eu trouxe aqui para constantes locais. Aqui faltou um K. Beleza. Então já tenho minhas variáveis todas locais. Próximo passo. Tá? Eu preciso agora configurar objetos com os 2 tokens que vão fazer parte da minha cotação. Então eu vou ter um token que é o WETH underline token. Vou colocar esse nome aqui para ficar bem específico, ficar fácil de entender, certo? Que token é esse, mas claro que vocês podem estar fazendo cotações com outros tokens, tá? Mas esse aqui é o WETH, que é meu token in. Eu posso criar aqui um objeto genérico, mas no SDK da Uniswap eu já tenho um objeto de token que me facilita muito a minha vida. Então eu vou importar ele aqui em cima. Const token recebe um require de @uniswap/sdk-core. E aí que eu vou usar esse token para inicializar um novo token. Beleza? O que eu passo aqui para o token? Primeira informação, qual é o chain ID da rede onde ele está? Os chain IDs, vocês podem colocar o valor numérico aqui, que é aquele ID único de cada rede, certo? Mas eu já tenho eles prontos também no SDK da Uniswap. Então eu posso passar aqui, ó, chain ID, ponto. Todas essas redes aqui, ó, vocês podem estar utilizando, certo? Todas aqui, ó, de Zora, Sepolia até Arbitrum, Goerli. Todas essas aqui vocês podem estar utilizando, fazendo essas cotações que eu mostrei aqui. Então, chainid.mainnet, que é a minha rede. Perfeito? Segunda informação é o endereço do token. Isso eu tenho em token in address. Terceira informação é o número de casas decimais do token. Se você não souber de cabeça, pega o endereço do token, vai lá no Etherscan, chama a função decimals e olha. Tá bom? No caso aqui, são 18 casas decimais para este token. Próxima informação é o símbolo do token, neste caso WETH. Próxima informação, nome do token, nesse caso Rapid Ether, certo? E fechou as configurações do meu token. Vou para a linha de baixo. Vou copiar e colar para ganhar tempo. O de baixo é o SDT. Também é na mainnet. O endereço é o token out address. Casas decimais são 6. Tá? Aqui o símbolo é o SDT. E o nome é Tether. Beleza? Então essas informações você tem que verificar na rede alvo de vocês. Tá? Isso varia de rede para rede, nome, casas decimais, esse tipo de coisa varia de rede para rede. Então configurei os 2 tokens. Próximo passo, eu tenho que configurar agora a conexão com o nó da blockchain que eu vou utilizar, que está lá na Infura, certo? Então, para comunicar com a blockchain, eu costumo utilizar o Ethers, essa biblioteca Ethers que a gente instalou, que eu faço aqui com require de Ethers. Essa biblioteca aqui é muito boa, é a minha favorita para fazer comunicação com blockchain em JavaScript. E aí, com essa biblioteca Ethers, eu consigo inicializar um provider como sendo um new ethers.infura provider. Se eu estou usando Infura, a melhor maneira de fazer uma conexão com ela é usando Infura provider. Se você estiver utilizando outro provedor, verifica se ele possui já uma classe aqui na Ethers, por exemplo, Alchemy, Anchor, QuickNode, tem vários provedores de blockchain nuvem que têm compatibilidade aqui com a Ethers. Ou se você estiver usando um genérico, você pode utilizar o JSON RPC Provider, tá bom? Seria o genérico. Como eu estou utilizando Infura Provider, e esse cara aqui me pede a rede, que eu passo aqui Network, e me pede também a API Key, no caso, né, que é Infura API Key. Beleza? Então isso aqui faz esse provider, ele serve para fazer a comunicação da minha aplicação com a blockchain,
com um nó da blockchain específico. Feito? Uma vez que eu tenha esse provider, eu posso obter, primeiramente, informações do pool de liquidez para depois poder obter a cotação deste pool, certo? Então, eu vou criar uma função para preparar as informações do pool que eu vou usar depois para cotação. Eu vou chamar essa função, vai ser uma async function, de preparation cycle, ciclo de preparação. Depois eu vou ter um ciclo de execução, que daí é o da cotação. O que eu vou ter nesse preparation cycle? Eu preciso, dado o par de moedas que eu quero saber a cotação, eu preciso descobrir o endereço, o hash, do pool de liquidez que aquele par de moedas faz parte. Para eu descobrir esse hash, se você já souber, beleza, você já pode colocar o hash direto no código. Agora, se você não souber o hash do pool de liquidez, é possível calcular ele através de uma função que a própria Uniswap nos fornece, tá? Porque ele é determinístico. O nome dessa função é compute pool address e eu obtenho ela através do require de @uniswap /v3-sdk. Esta função aqui, que está dentro do pacote que a gente instalou, calcula o hash do pool de liquidez baseado nas informações que eu passar para ele. Que informações são essas? Então, eu vou chamar compute pool address, passando, primeira coisa que ele pede, factory address, endereço do contrato de factory, que a gente tem lá nas nossas variáveis de ambiente. Segunda informação, token A. Tá? Aí você vai passar o WETH token. É o objeto de token, esse aqui de cima que a gente configurou. Terceira informação, token B. Você vai passar o SDT token, que é esse outro token que eu configurei aqui. E a quarta e última informação é qual é a taxa de pool de liquidez que você está buscando. Para cada combinação de token A, B e taxa, existe um pool de liquidez, ou pode existir um pool de liquidez diferente na exchange descentralizada. Então você pode estar, por exemplo, negociando a uma taxa de 0,5% e ter um pool com exatamente os mesmos pares de moedas com uma taxa maior ou uma taxa menor, por exemplo. E com diferença de liquidez por causa disso. Tá? Quando a pessoa vai investir num pool de liquidez, vai colocar o seu dinheiro para ganhar grana, né, com os trades de outras pessoas, ela escolhe em qual pool ela vai colocar. Se é um pool com uma taxa mais elevada, que ela vai ganhar mais, mas que ela sabe que as pessoas vão procurar menos, ou um pool com uma taxa mais agressiva, que ela vai ganhar menos por transação, mas que ela sabe que mais pessoas vão utilizar. Isso aí fica a critério do provedor de liquidez. Então aqui você vai colocar, existe um enumerador para facilitar isso, que é o fee amount, tá? Que está aqui no SDK também. Você vai colocar fee amount, ponto, e vai escolher qual taxa você está buscando. Tá? Então, por exemplo, para este caso aqui, eu vou buscar uma taxa média. Tá? Para pegar um preço médio, vou usar aqui uma taxa média. A taxa média hoje, está falando aí de 3.000 bips, que é 0,3%. Então, é a taxa média hoje. Bom, na Uniswap, Mainnet, etc. Então isso aqui vai gerar o hash, né, current pool address, o endereço, hash, do pool de liquidez de WETH USDT com taxa média. Certo? Vou pegar aí um preço médio. Agora que eu tenho o endereço do pool, eu já sei para quem pedir cotação, né? Porque essa é uma exigência da função de cotação, eu saber em qual pool eu estou pedindo a cotação. Beleza? Só que é interessante também a gente testar, certo? A gente testar testar se o pool de liquidez com este endereço existe. Porque como essa função ela é determinística, ela só é um cálculo. Não quer dizer que exista com certeza esse pool de liquidez. Então é interessante a gente testar. Como é que eu testo? Tá? Se o pool de liquidez existe. Eu posso, primeiro, eu vou ter que me comunicar com o contrato do pool, certo? E para me comunicar com o contrato do pool, eu tenho que ter o que é chamado de ABI do contrato. O que é um ABI, Luiz? É o Application Binary Interface. É uma interface de comunicação com o contrato.
Então eu vou como é que eu carrego esse ABI, tá? Felizmente já tem nos pacotes que a gente instalou do Uniswap. Então é Uniswap v3 pool ABI, que vai receber um require, e aí você vai passar o caminho de Uniswap barra v3-core barra artifacts barra contracts. Nota que o próprio VS Code está me sugerindo já, tá? Contracts barra interfaces barra e Uniswap v3 pool.sol. Certo? E dentro disso aqui, que é uma pasta também, você vai pegar o Uniswap v3 pool.json. Então ficou um pouco longo, mas é isso aqui mesmo. Tem que chegar lá no Uniswap v3 pool.json, que é o ABI de pool. Tem o ABI. Agora vamos fazer a comunicação com o contrato. Const pool contract recebe um new ithers.contract. Primeira coisa que a gente passa, o endereço do contrato, que é o endereço do pool. Segunda coisa que a gente passa é o ABI. E Uniswap v3 pool ABI, .ABI, porque ele tem mais informações lá dentro, tá? Então eu quero o ABI. E a última informação é o provider. Lembrando o que é um provider, Luiz? É a comunicação, objeto de comunicação com o nó da blockchain. Certo? Agora, com este cara aqui, eu posso pegar, né, e pedir, por exemplo, alguma informação qualquer. Por exemplo, a taxa deste pool. Tá? Quero a taxa deste pool. Se esse pool existe, se esse contrato de fato existe na blockchain, ele vai me retornar a taxa. Né? E ela vai ser a mesma que eu selecionei aqui em cima. Se ele não existe, vai dar um erro. Tá? Vai dar um erro aí, porque realmente não existe este pool. Tá bom? Então é uma boa maneira de vocês saberem aí se acertaram no pool. Eu vou precisar, para fazer a cotação depois, de 3 informações. Tá? Eu vou colocar isso no objeto de resultado, um result. Vou ter aqui um result. E eu preciso de 3 informações. Token A, token B e FII. Luiz, você já não tem essas 3 informações aqui? Token A, token B e FII? Tenho, mas elas podem estar levemente erradas. Tá bom? Por quê? Os pools de liquidez, isso é importante, tá, gente? Os pools de liquidez, eles... O valor de token A e token B, ele é numa ordem crescente de endereço. Então, se o WTH possui um endereço, imagina que o endereço, na verdade, ele é um número binário. A gente vê ele em hexa, mas aquele hexa é a representação de um número binário. Se o WTH, o número dele, vem antes, né, se foi feito o deploy desse contrato antes do SDT, o número dele vai ser menor, então ele vai ser o token A, o SDT vai ser o token B. Agora, se o WTH é um token que foi feito o deploy mais tarde do que o do SDT, vai ser o contrário, o WTH vai ser o token B, o SDT vai ser o token A. Aqui neste caso eu sei qual é a ordem certa, tá? Mas vão ter vários casos que vocês não vão saber, porque são tokens que você não sabe quando foi criado cada um. Então você vai precisar verificar quem é maior do que qual, né? E colocar no objeto de resultado na ordem certa, quem é o A e quem é o B, tá? Para computar o endereço aqui não tem problema. Agora, para fazer a cotação, tem, tá bom? Daí faz diferença. Então eu vou criar uma função com vocês aqui que pega a ordem certa. Vou chamar de getTokenOrder. Vai ser aqui uma function. Você vai passar 2 tokens e ela vai te retornar quem é o que vem antes e quem vem depois. Tá? Então token in, token out, ou token 1, token 2, o que vocês quiserem. Certo? E aí eu vou testar se ithers.toBigInt. Eu vou converter o endereço do token para um BigInt, né, que é um numérico muito grande. Se ele for menor ou igual a ithers.toBigInt do token out, certo? O meu token 0, eu falei token A, token B, né? Na verdade é token 0 e token 1, tá? Que o contrato lá espera. Meu token 0 vai ser o token in. E o token 1 vai ser o token out. Se não, meu token 0 vai ser o token out, vai ser o contrário, tá? Token 1 vai ser o token in. Então é só para fazer essa comparação e retornar
na ordem certa, tá? Porque senão vai dar problema lá na hora da cotação. Daí alguns vão me dizer, Luiz, mas eu fiz de qualquer jeito e não deu erro. Claro que você acertou sem querer a ordem dos tokens, tá? Isso pode acontecer também. Então aqui eu vou pegar um get token order, passando, né, o meu token address, aqui é os endereços, e o token out address. Ele vai retornar na ordem certa. Depois eu vou pegar só o fee para complementar aqui, result.fee, e tá feito aí nosso objeto de resultado, tá? Lembrando que esse teste aqui não apenas vai servir, essas informações não vão apenas servir para alimentar a chamada de cotação, como servem para testar se esse pool de liquidez existe. Se ele não existir, já vai dar erro aqui, tá bom? E não adianta tentar fazer cotação, né, porque não existe. Beleza? Já podemos testar isso aqui, tá? A gente codou bastante, chegou uma hora que a gente já pode fazer um teste. Então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir no console o meu result e vou chamar aqui o preparation cycle. Beleza? Então ele vai executar isso aqui, né? Se tiver algum erro, já vai estourar agora. Então node index, para chamar o nosso arquivo index. E está aqui o resultado, tá? Da nossa preparação para cotação. Então, meu token 0 é este aqui, meu token 1 é este aqui, e o meu fee é este aqui. Se você quiser ainda, pode mandar imprimir o endereço do pool, né? Ó. Então, o primeiro endereço que imprimir é o do pool. Então, o pool é este aqui, e essas são as informações que eu vou usar para cotação em conjunto com o endereço do pool. Tá bom? Então, isso mostra tudo funcionando, tá? Se eu tivesse com um problema de conexão na blockchain, já daria erro aqui. Se o meu pool não existisse pool com esse endereço, já daria problema aqui. Né? Então, todas essas coisas já teria problemas, já estaria me acusando. Então, quer dizer que minha etapa de preparação tá ok. Eu já consigo pegar as informações que eu preciso para chamar a função de cotação. Então, vamos para a última etapa. Então, é bastante preparação para ter o mínimo de erro possível e fazer a última etapa. Essa última etapa, que é o ciclo de execução, ela vai executar uma vez quando sobe o nosso monitoramento, e depois a gente vai criar um mecanismo para ficar executando eternamente, de tempos em tempos, tá bom? Então ela vai ser uma async function execution cycle. Tem o ciclo de preparação, tem o ciclo de execução. Ela vai esperar token 0, token 1 e fee. E para me comunicar com o contrato quoter, contrato de cotações, eu preciso, assim como eu fiz aqui para o contrato de pool, eu preciso ter o ABI dele. Então vamos começar carregando o ABI. O ABI é a especificação de como que você se comunica com o contrato. Todas as bibliotecas de comunicação com a blockchain precisam do ABI para entender como falar com aquele contrato em questão. Então Uniswap barra V3-periphery, que é um contrato da periferia. Artifacts, periferia quer dizer que não é do núcleo, né? Não é do core, são contratos auxiliares. Artifacts barra contracts barra lens barra quoter.sol, estou usando o quoter, não o quoter v2, barra quoter.json. Luiz, dá para fazer quoter v2? Dá também, mas é diferente do que eu vou mostrar aqui, tá? Quem quiser depois adaptar, sem problema nenhum. Próximo passo, assim como a gente fez aqui em cima, carregamos a ABI, próximo passo é inicializar o contrato. Então vamos lá. Eu vou ter um quoter contract, recebe um new ethers.contract, tem que passar o endereço do contrato, é o nosso quoter address, tenho que passar o ABI do contrato, é quoter.abi, e tenho que passar o provider, que é o objeto de comunicação com o nó da blockchain, que é esse nosso cara aqui de cima, que está lá na Infura, né? Então agora eu tenho o contrato de cotação. Agora eu posso chamar a função de cotação. Luiz, da onde é que tu tirou essa função fee? Da onde é que tu tirou a função que você vai usar agora de cotação? Tudo da documentação da Uniswap, tá bom? Se você vier aqui ó, em V3 Protocol, você vier, por exemplo, em Periphery, Lens, Quoter, você tem exatamente como que funciona o contrato de cotação,
o que você pode chamar, tem várias funções que você pode chamar, quais são os parâmetros, para que serve cada parâmetro. O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu aprendi aqui na documentação do Uniswap, tá? Em última instância, confiem sempre mais nessa documentação do que no que eu estou mostrando, tá bom? Que aqui que tá a verdade, se tiver alguma modificação, alguma coisa, vai estar aqui. Beleza. O que diz ali na documentação em relação a esse contrato? Tem várias funções para obter a cotação. Eu vou utilizar a função em que, dado uma quantidade de tokens que eu entrar, eu aceito qualquer quantidade de tokens que sair, porque eu só quero saber a cotação, certo? A cotação atual se eu fosse comprar aquela quantidade de tokens. Lembrando que em exchange descentralizada, a cotação varia conforme o lote que você for comprar. Tá? Quanto mais agressivo você for num pool de liquidez, maior é o slippage, né? Que é a diferença entre o preço inicial e o preço final que você paga ali. Tá bom? Então, você tem que se atentar a isso também. Considerem esse sempre um preço médio. Isso vale para exchange centralizada também, né? Se você for comprar um volume grande numa exchange centralizada, o preço final que você vai pagar nunca é exatamente aquele que você viu ali no book, certo? Porque varia, porque você vai estar comprando de várias pessoas com preços diferentes. Beleza? Então vamos lá. Counter contract. Ponto. Qual é a função que eu vou utilizar? A quote exact input single. O que isso quer dizer? Single é um par de moedas simples. Exact input é que eu vou dar a quantidade exata de entrada e recebo aí a saída que vier, tá bom? Eu tenho também exact output, quando eu quero uma quantidade de saída específica. Eu tenho as cotações de várias moedas combinadas, não apenas single, né, que é um par de moedas. Quando eu tenho tipo 3 moedas, tipo de coisa, tem função para isso também. Mas a base é o que eu vou trazer aqui. Então, o que eu tenho que passar para essa função? Tá? Eu tenho que passar o token 0. Vou quebrar a linha, ficar mais fácil de enxergar. Token 0. Segunda informação, token 1. Terceira informação, fee. Quarta informação, quantidade de input que você está dando de token. Então, aqui eu vou assumir uma unidade inteira. Tá? Parse Ether de 1. Mas, Luiz, não é Ether que eu vou cotar, é outra moeda, é Uni. Não importa, tá? Você sempre vai usar parse ethers.parse ether, unidade 1, que vai pegar uma unidade inteira do seu token. Tá? Você vai estar cotando uma unidade inteira de Bitcoin, ou de Ether, ou de Uni, ou de Cake, não importa. É uma unidade inteira daquela criptomoeda que eu vou estar cotando aqui. E a última informação é o SQRT X96, que é um coeficiente para você limitar o slippage, né? Limitar a variação de preço, que vai gerar aí um valor, uma quantia diferente de tokens de saída, tá bom? 0 quer dizer aceito o que está disponível, tá? Valores diferentes de 0 para você limitar isso. Explicado melhor aí na documentação da Uniswap. É esse parâmetro aqui, ó, SQRT Price Limit X96, tá bom? Beleza. Ponto importante aqui. Esta função, quote exact input single, ela é uma função de escrita na blockchain. Na verdade, ela não escreve nada, tá? Mas ela começa uma tentativa de escrita. Que escrita é essa, Luiz? Ela tenta fazer um swap de fato. A única maneira de se obter uma cotação de fato numa DEX, baseada em Uniswap pelo menos, é você fazendo o swap. Aí você vai ver o quanto de fato você vai receber. Então o que essa função faz? Se você olhar o código-fonte dela, pegar o endereço dela e ir lá no Etherscan olhar o código-fonte, ele está disponível, está aberto. Ela faz um swap e depois do swap, quando aconteceria o registro da transação na blockchain, ela reverte a transação, ela desfaz o swap. Só que daí ela tem a informação de quanto que ela recebeu daquele swap e ela retorna essa informação. Perfeito? Só que, para ela poder fazer esse cálculo, como é uma transação, isso consome taxas. Perfeito? E ninguém vai querer, em sua consciência, pagar taxa para obter uma cotação. Acredito eu. Tá? Talvez alguém queira. Então, como é que a gente faz para chamar essa função sem pagar taxas, obtendo uma cotação real, uma cotação válida? E aqui vem o pulo do gato. Isso aqui foi o que
foi decisivo, né? Foi o ponto decisivo aqui para conseguir fazer isso aqui funcionar de fato, né? Ser útil de fato, porque eu não queria pagar taxas para monitorar o mercado. Existe uma funcionalidade da biblioteca Ithers que se chama Static Call. Depois da função de transação, funções de escrita, você coloca .static call. O que ele vai fazer? Tá? O que é uma chamada estática? É uma chamada que não altera a blockchain. Tá? Você vai executar uma transação como se ela fosse real, mas você não vai persistir na blockchain, você não vai tentar persistir na blockchain. É fake, como se fosse uma simulação, certo? Mas em cima dos dados reais da blockchain real. Então esse static call vai fazer com que eu consiga chamar essa transação, ela não vai ser registrada na blockchain, tá? Mas eu vou conseguir pegar o retorno dela e saber qual é o output que eu teria de tokens, né? E consequentemente a cotação do meu token. Então eu vou ter aqui um const quoted amount out. Vai receber um await dessa chamada aqui. Então este cara aqui vai me dizer, vou jogar um console log, WTH1 é igual a USDT quanto? Esse valor que vai vir aqui, só que ele vai vir em Whey. Então eu vou converter ele para escala de Ether, certo? Então ethers.format units, passando essa quantia e número de casas decimais, que o USDT na rede Ethereum Mainnet é 6. Aí você vai ter que ajustar de acordo com a sua moeda aí, tá? Talvez valha a pena até colocar no ponto .env mais uma configuração decimals lá. Beleza? Então isso aqui vai me dizer, ao término da execução, o quanto vale um WTH em USDT. Beleza? Para a gente finalizar, vamos criar aqui só um mecanismo de repetição. Eu vou criar aqui um if, tá? Vou criar primeiro uma função anônima. Eu vou colocar ela dentro de um if. Então, if é uma função auto-executável, que eu quero usar a sync await aqui. Tá? É um recurso aí do JavaScript. É meio estranho, mas é para a gente já disparar a função logo de cara. Então aqui eu vou receber do preparation cycle as informações de token 0, token 1 e fee. Lembrando que o preparation cycle, não precisa mais chamar ele aqui, ele vai retornar um result para a gente com essas três informações, certo? Token 0 e token 1 que eu recebo do get token order e o fee que eu recebi aqui do contrato. Eu desmembro elas aqui. E aí eu posso chamar o execution cycle passando essas três informações. Beleza? Depois é só eu criar um mecanismo para ele se repetir eternamente, tá? Por enquanto só vai executar uma vez. Então vamos ver, é o suficiente para a gente ver se funciona, né? Então vamos rodar aqui. Então está dizendo que neste instante que eu executei, se eu fosse negociar um WTH inteiro por USDT na Uniswap Mainnet, eu receberia 3.502 USDTs para um WTH. Mais alguns centavos aqui, né? Beleza? E aí vocês podem conferir, né, se essa cotação está mais vantajosa do que fazer numa exchange centralizada, se está menos vantajosa. Né? Você consegue estar verificando também, comparando com outros pools de liquidez de USDT também, de WTH USDT, para daqui a pouco se vale mais a pena você pagar uma taxa maior, pegar uma cotação melhor. Você pode estar monitorando aí, usando esse modus operandi, né? Mais de um pool e fazendo esses tipos de comparação, inclusive de repente usando isso como um início de arbitragem, por exemplo, tá? Arbitragem index. Só para encerrar de vez, vamos criar um mecanismo que executa de maneira eterna, né? Vamos chamar assim. Um set interval, que vai executar o meu execution cycle, com essas três informações aqui, a cada interval milissegundos. Tá? Então, além de ele executar a primeira vez, a preparação ele faz só uma vez, ele já agenda uma nova execução para cada X milissegundos que a gente configurou lá no nosso .env. Tá? Então, a cada, acho que eu botei lá 5 minutos, ele vai executar agora, daqui a 5 minutos ele executa de novo, daqui a 5 minutos ele executa de novo, e ele vai imprimindo ali no console. Claro, eu botei para imprimir no console, mas vocês podem estar usando essa informação para qualquer outra coisa.
né? Você pode estar usando isso para startar um swap automatizado. Você pode estar utilizando isso para enviar um sinal via Telegram, via e-mail, via SMS. Tudo isso é ensinado no blog e no canal. Algumas coisas mais no blog, outras mais no canal. Mas você encontra ou no meu canal ou no meu blog tutorial de SMS, tutorial de e-mail, tutorial de Telegram, tutorial de WhatsApp. Você pode estar utilizando para enviar essa informação, né? Você pode estar se comunicando com o contrato de swap para estar fazendo aí o swap em si, tá? Não vou fazer hoje porque ele levaria tranquilamente mais 1 hora quase, porque é um contratinho chatinho ali, mas dá para fazer também. Pode ficar para uma outra oportunidade. Tem tutorial no blog sobre isso, inclusive, tá? Quem quiser aprender a fazer. Ou alimentar, como eu falei, alimentar um dashboard, alimentar um banco de dados, alimentar um oráculo de algum protocolo DeFi de vocês. Nós podemos estar usando essa informação aí para o que vocês quiserem, tá? Os fontes, certo? Os fontes deste material aqui e também o transcript em texto, eu deixei aqui na descrição da live, tá? Então você encontra esses fontes aqui, esse arquivo basicamente, né? E o transcript em texto, passo a passo em texto, bem como os links citados. Tá o artigo aqui na descrição da live. Show? Beleza. E aí, conseguiu implementar essa consulta de preço diretamente nos smart contracts da blockchain? Se você teve qualquer dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu ajudo todo mundo. Na descrição também você encontra os fontes, transcript e outros materiais complementares. Agora, se você gostou, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!